2020 é celebrado os 85 anos da chegada dos colonizadores japoneses nestas terras, dando início à fundação da Colônia Esperança. A coragem dos pioneiros, homens, mulheres, com convicção de fé, deixaram um legado valioso, uma história preciosa que faz parte do município de Arapongas e da Diocese de Apucarana. Uma história que o DATV mostra a partir de agora. A abertura da corrente migratória dos japoneses teve início no dia 18 de junho de 1908, com a chegada no Brasil de 165 famílias, num total de 786 pessoas que vieram a bordo do Kasato Maru, que foi o primeiro navio a trazer japoneses para trabalhar nos cafezais paulistas, que, segundo as informações da época, contidas no site do Senado Federal do Brasil, o Brasil, para os imigrantes, representava um tesouro escondido, um país de sonhos dourados. Viam, sobretudo, na imensidão de terras ricamente cultiváveis, o futuro promissor da agricultura. De fato, a maioria dos japoneses vieram para cultivar a terra, pois eram agricultores. Primeiramente, os imigrantes, ao chegarem, eram enviados para os grandes cafezais de fazendas do interior do estado de São Paulo, para trabalhar nos vastos cafezais daquelas regiões. Era um trabalho penoso, cansativo, sem perspectiva de lucro imediato. Pouco a pouco, os imigrantes japoneses foram abandonando as fazendas e cafezais em busca de novos serviços mais rentosos. Reuniam-se em grupos para animarem-se e ajudarem-se mutuamente. Assim surgiram não só nos estados de São Paulo e Paraná, mas também em Mato Grosso, Pará e Amazonas, dezenas de núcleos e colônias japonesas. As mais importantes foram a colônia Irano, de Cafelândia, de Registro, São Paulo e Mogi das Cruzes. A colônia Gozaga, de Promissão, São Paulo, Tomé Açu, Pará, e a nossa colônia, a Colônia Esperança de Arapongas. Arapongas teve um papel importante na acolhida dos japoneses e no intercâmbio dos valores culturais e de fé, pois em 1935 foi fundada a Colônia Esperança, que é a primeira e única comunidade de japoneses eminentemente católicos que vieram para o Brasil sob a orientação de padres missionários jesuítas, com o propósito de aqui recomeçarem a vida e viverem genuinamente os princípios cristãos através da confissão integral da fé católica. A nossa Colônia Esperança surgiu do amor e da fé, e a esperança foi construída pelo esforço e valente trabalho conjunto dos pioneiros que depositaram aqui nas nossas terras o sonho de uma vida renovada. Numa publicação da Folha de Londrina, impressa no dia 21 de agosto de 2014, o jornal descreve as origens da Colônia Esperança, fundada em 1935 pelas primeiras famílias japonesas católicas que trocaram as terras inférteis da cidade de Promissão, no interior de São Paulo, pelos lotes que a Companhia de Terras do Norte do Paraná estava abrindo aqui na nossa região. Meu nome é Larissa Ayumi Sato, tenho 36 anos. Eu sou repórter da Folha de Londrina do Portal Bom de hoje e eu fui moradora da Colônia Esperança durante 11 anos. Sou neta de pioneiros de lá, o seu Miguel e a dona Ana Sato. Se eu fechar os olhos, eu me lembro de cada detalhe que vivi lá. E todos os anos, agosto era sempre o mês especial, o mais esperado do ano, da tradicional festa da Colônia Esperança, que era assim que todo mundo conhecia. Tempo de reunir os amigos, os moradores em prol da igreja, de união e de amor.
Para o jantar de sábado à noite e o almoço e o jantar de domingo, a preparação começava dias antes. A comida era simples: arroz, salada, de tomate, churrasco, mas sempre preparada com tanto amor que convidava todo mundo a voltar. A festa de agosto sempre atraiu milhares de pessoas. Os homens eram encarregados do churrasco. Escolhiam os animais, abatiam, separavam, cortavam e preparavam o tempero, à base daquele vinagre castelo, da embalagem pink, sal e pimenta, que seriam assados nos dias seguintes. Já as mulheres, na cozinha, preparavam o arroz e a salada. E os mais jovens se revezavam em servir, no bar, no caixa e no aviãozinho, que era uma espécie de roleta que tinha antigamente, de sorte que a gente, enquanto criança, ficava maravilhado de olhar, ficar vendo girar, parar. Naquele contexto, era apenas a divisão de tarefas, não tinha essa de preconceito, machismo, era natural. A Colônia Esperança nasceu Shinai Chokuminchi, que significa Colônia da Fé e do Amor, e é da época que as missas eram em latim. Depois, conforme foram ocorrendo as mudanças na igreja, mesmo assim ainda permaneceu a divisão entre os moradores mais antigos. Cada um deles tinha seu lugar cativo. As mulheres assistiam à missa do lado esquerdo de quem entra pela porta principal e os homens à direita. Minha avó, a Dona Ana, que achei quase uma infância toda que se chamava Dona Ana, pelo jeito que as pessoas a chamavam, sentava no meio da igreja, perto do corredor central. O meu avô, o seu Miguel, um pouco mais ao fundo. Foram eles que doaram aquela santa que tem na gruta da Colônia Esperança, que todo mundo conhece. Também tinham os tradicionais, os maquiama, os hasegawa. Cada pessoa de cada família tinha o seu lugar cativo dentro da igreja. E isso era muito natural. Nós, os filhos e os netos dos mais velhos, assistiam à missa juntos, mais ao fundo. Meu pai tocava violão na equipe de liturgia. E ainda lembro com saudades e alegria das tantas vezes que a gente ensaiava em casa. A Igreja da Colônia Esperança é, de longe, uma das obras mais lindas desse Brasil. É fruto dos esforços de uma comunidade que sempre lutou por ela desde o início de sua construção. As pessoas se dividiam em turnos para dar conta de todas as tarefas, mas em geral a semana da festa de agosto era sempre dedicada à comunidade. Era sempre frio, mas quente em alegria, muito trabalho e muito amor envolvidos. Quando pequena, a festa era a oportunidade de aproveitar o tempo para brincar com os amigos da escola e correr atrás das nuvens das paineiras. Como as propriedades nem sempre eram próximas umas das outras, quase não tínhamos o costume de brincar com os amigos fora do horário escolar. Muito tempo se passou, anos e anos, e a festa já não existe mais no mesmo formato. Muita gente se mudou de lá. Alguns foram para o Japão tentar a sorte, outros foram estudar ou trabalhar. O fato é que a comunidade diminuiu muito e não tem gente suficiente para organizar a mesma festa. E também, castigada pelo tempo, a antiga igreja, a igreja de madeira, que era usada mais recentemente como salão de festas, também não existe mais. A festa de agosto se tornou a festa do ovo e abacate, que valoriza dois dos produtos que são destaque por lá. Há mais opções de comida e bebida, pois restaurantes e lanchonetes variados vêm participar. Ainda assim, com tanta mudança, a gente sempre volta. Faz 25 anos que não moramos mais lá, mas é ali que a minha vida faz sentido. A vida pode dar muitas voltas, mas quem vai sempre acaba voltando para a Colônia Esperança, que surgiu como uma comunidade católica de japoneses no Brasil. E desde sempre é em torno da igreja que as pessoas se reúnem. Revisitando a história da colonização do Paraná, nós confirmamos que foi em Arapongas que houve a celebração da primeira missa presidida por um missionário em língua japonesa. Foi o padre Emílio Kirsch, jesuíta, quem presidiu esta Santa Missa em plena selva, num domingo, no dia 13 de setembro de 1936, junto a um cruzeiro de cedro. O padre Emílio nasceu no dia 1º de abril de 1884, na cidade de Fulda, na Alemanha. E no dia 17 de abril de 1907, entrou para a Companhia de Jesus e foi ordenado padre no dia 20 de junho de 1920. No dia 25 de agosto de 1923, foi como missionário para o Japão. Em 1929, ele veio para o Brasil.
É considerado um dos primeiros colonizadores da Colônia Esperança. Ele faleceu no Japão no dia 7 de setembro de 1967. Os senhores Pedro Tanaka e Miguel Makiyama, num artigo que escreveram por ocasião dos 100 anos da imigração japonesa, em 2008, nos contam que, com muito sacrifício, ergueram uma igrejinha coberta com folhas de palmito. Lembram também que, depois de 10 anos, o cruzeiro estava apodrecido na parte inferior. E por iniciativa dos senhores Antônio Shizuo Kobata e Denzo Kimura, com suas partes foram confeccionadas cruzes para cada família como lembrança devocional. Até hoje, muitas destas famílias conservam estas cruzes como herança de grande valor espiritual e sentimental. Assim, nasceu a Colônia Esperança. Em japonês, Shi significa fé, Ai, amor e Shokuminchi, colônia. Meu nome é Ignácio Suzuki, sou nascido em 11 de março de 1942. Meu pai, na época, em 1930, na década de 30, ele acompanhava padre jesuíta lá em estado de São Paulo. Aí no município de Gonzaga, eles começaram a formar uma comunidade japonesa. Então ali se juntaram bastante japoneses e tinha proprietários, que hoje também eles adquiriram a propriedade aqui. E na época, meu pai, como catequista, ele era solteiro na época, Então, aí, ele andando, ajudando o padre, ele viu que lá no cemitério, que tinha muito, assim, crianças que tinham falecido, bastante criança, bastante mães novas, Então ele foi procurar saber o que é que estava causando tanta morte, Então na época também, tinha essa pandemia, que hoje nós falamos, na época tinha também a malária, então era a maleita. Então aí ele ficou sabendo que era maleita e na época não tinha remédio, para curar essa malária. Então ele falou, puxa vida, então acho que vou ter que encontrar um novo lugar, Aí em 1935 é que eles começaram a vender esse lote de terra. Só que na época o padre Emílio e o padre Uti, também tinha outro padre, Eles combinaram de fazer um regulamento para fazer uma colônia japonesa católica, que teria que ser católica, aqui. Então, eles fizeram um regulamento, para a pessoa que fosse comprar aqui, e o lote seria 5, 7, 10, no máximo 15 alqueires, e não mais do que isso para cada família. E assim começou a venda do lote, e que hoje é denominado Colônia Esperança. Meu nome é Miguel Masaki Makiyama, nascido no dia 8 de fevereiro de 1937. Então meu pai chegou em 40 aqui em Araponga, em outubro de 1940. Porque aí quando chegamos aqui, já tinha mais ou menos 71 famílias, mais ou menos por aí. Aí foi bem melhor, porque muitos aí formaram a colônia por causa da dificuldade. Açaí, Uraí, tudo, em São Paulo também, Bilac, tudo, eles formaram isso, por causa da dificuldade da língua. E viemos aqui, já tinha essa colônia. Foi muito bom para nós. Aí, foi mais fácil, já tinha padre também, Então, a gente vê que o sofrimento, não nós, somos meus pais, pessoas que fundadores, pessoas que ajudaram a fazer essa igreja, essas pessoas aí que ele deixou para nós essa igreja, pessoas que trabalhou, nós somos filhos dele, Então a gente agradece essa gente que a gente não pode esquecer, que nem o pai do Inácio, tudo, a gente não pode esquecer essa gente e muitos outros também. O pessoal de Rolândia também ajudou muito essa colônia, para essa comunidade, nas festas, tudo isso aí aconteceu. Mas por cada colônia, é uma colônia japonesa, para nós foi muito bom. Meu nome é Giancarlo Sereia, sou historiador, tenho 47 anos. Bem,
Vamos contar um pouco sobre a história da Colônia Esperança. Em 35 é feito o chamamento. O que é o chamamento? É a abertura de quem tinha interesse, viria fazer o contrato para assumir os espaços de terra. Só que como lá em Promissão, lá em Bastos, eles já tinham um modelo de cooperativismo, eles trouxeram esse modelo para cá e fizeram o mesmo regimento que lá existia aqui, criando seções, né? E essas seções tinham contribuição. Uma sede, que era a Associação dos Moradores da Colônia Esperança, presidida pelo padre Emílio Kircher, presidida pelo seu Koshiro Suzuki, presidida por outros membros, Enzo Watanabe e mais outros que estão descritos. E aí então começa a construção da Colônia Esperança. Primeiro nome, Colônia Esperança de Amor e Fé. Depois reduziram para Colônia Esperança. Nesse momento, mais ou menos 62 famílias estão estabelecidas nesse espaço. Algumas não católicas. Foi aberta exceções para 3 famílias budistas que depois se converteram. Mas há registro de 3 famílias budistas que também vieram para cá. O padre Emílio Kircher era jesuíta. Em 1936 ele reza a primeira missa aqui. Depois, em 1941 é construída a igreja de madeira. Só que em 43 a Igreja Católica Brasileira é dividida em províncias. E a província do Sul é dada aos franciscanos. E a província do Sudoeste é dada aos jesuítas. Então o padre Emílio Kircher é obrigado a ir para a província dele. E aí então vêm os franciscanos. E o padre que vem para cá é o Graciano Drosler. O padre Graciano Drosler, como qualquer franciscano, ele cultua a arte, o belo. Essa é a forma do franciscano ver a fé, o amor de Cristo. Então ele começa a projetar uma igreja em alvenaria. E ele pede para outro franciscano, um padre arquiteto, que morava no Mato Grosso, a projeção de uma igreja neocolonial. Os traços, né, cheios de riquezas, para que se transformasse em um templo de fé, mas também um templo de beleza. Então, em 1950, começa a construção da igreja em alvenaria. Essa construção vai levar 5 anos para ser concretizada. Nesse processo, tudo estava correndo bem. A safra era uma maravilha. Todo mundo estava conseguindo contribuir. Só existe um detalhe. Em 1955, nós temos a primeira grande geada negra do Paraná. Essa não foi a pior porque o café tinha um preço alto, então todo mundo replantou. Em 75, como o preço não compensava, ninguém continuou a lavoura de café. Todo mundo transferiu para a lavoura branca ou pasto. Mas em 55 não. Em 55 o café estava no auge, o preço era altíssimo. Só que veja bem, leva-se 3 anos para uma lavoura de café voltar a produzir. Então eles sabiam que em 55 eles iam doar a última parte para acabar a construção da igreja, mas eles iam ficar 3 anos sem safra, sem lavoura. Mesmo assim, todos contribuíram. Todos acreditaram e contribuíram. E assim foi concluída essa igreja, em 1955. No dia 16 de fevereiro de 1944, foi criada a paróquia Sagrado Coração de Jesus, por documentação eclesiástica, autenticada por Dom Ernesto de Paula, bispo de Jacarezinho. Nos seus primórdios, a Colônia Esperança pertencia geograficamente à vasta diocese de Jacarezinho, que foi criada em 1926 pelo Papa Pio XI. Com a elevação de Londrina à condição de diocese em 1957, pelo Papa Pio XII, a colônia passou a fazer parte desta circunscrição eclesiástica. Finalmente,
Em 1965, o Papa Paulo VI cria a Diocese de Apucarana, a qual pertence à Colônia Esperança atualmente. Frei Graciano foi um grande agregador, construtor, entusiasta com a vitalidade de fé na Colônia Esperança. Por seu pedido, ele está sepultado na cripta da Igreja da Colônia Esperança. E como forma de reconhecimento e homenagem pelos valores e legados deixados pelo Frei Graciano, a Escola Estadual da Colônia Esperança leva o seu nome. Esta escola foi fundada no dia 28 de setembro de 1969 e contou com a presença do governador do estado na época, o senhor Moisés Lupion, e a bênção de Dom Geraldo Fernandes, que foi o primeiro bispo da Arquidiocese de Londrina. Se fizeram também presentes neste dia o deputado Dr. José Colombino Grassano e o prefeito de Arapongas na época, o senhor Brasilino Bussadori. E no dia 28 de maio deste ano, 2020, o prefeito de Arapongas, senhor Sérgio Onofre, como forma de agradecimento e reconhecimento do município de Arapongas ao Frei Graciano, que foi um ilustre pioneiro, nomeou o trecho do quilômetro 05 da BR-369 até a Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Colônia Esperança, um total de 4,2 quilômetros, chamando-a de Estrada Frei Graciano Drosler. A inauguração oficial e a bênção da Igreja do Sagrado Coração de Jesus aconteceram no dia 31 de outubro de 1955 e foi presidida por Dom Geraldo de Proença Cigaldi, na época, bispo de Jacarezinho. Frei Graciano conseguiu edificar em 5 anos uma igreja com estilo colonial, beleza arquitetônica e um conjunto harmonioso. A execução dos detalhes merece relevantes considerações. As colunas internas e externas da igreja dão ao conjunto aspecto de nobreza e realçam as linhas principais próprias do estilo. O interior da igreja impõe-se pela artística ornamentação bela e planejada. Os azulejos do altar foram todos executados pelo famoso pintor e professor Antônio Paim de Vieira, de São Paulo. A imagem do Sagrado Coração de Jesus é emoldurada por um painel de azulejos coloniais, cuja execução, pelas ricas linhas e cores vivas, lembram o estilo barroco. O tabernáculo é ladeado por 3 anjos em cada lado, cuja fisionomia representa diferentes etnias e trazem nas mãos o emblema das promessas do Sagrado Coração de Jesus. No altar, vê-se uma cena rica, com detalhes em ouro, da aparição do Sagrado Coração de Jesus à monja Santa Maria Margarida Alacoque. Nos bancos da nave principal, vê-se painéis de azulejos, com pinturas do pelicano, cestos de pães e peixes e outros símbolos católicos, formando um conjunto na mais viva variedade de cores e figuras coloniais. No teto da igreja se mostra um quadro de Nossa Senhora Estrela da Manhã, símbolo da aurora. Os vitrais foram fabricados em Porto Alegre. Na lateral direita encontramos as imagens das santas Ana, Teresinha, Clara e Isabel. E na lateral esquerda, os santos Francisco Xavier, Francisco de Assis e Francisco Solano. O piso do presbitério é de mármore e as escadas do altar, bem como as da entrada da igreja, é de granito polido. Os corredores foram executados em cerâmica e o piso sob os bancos em tacos de madeira. O forro e os bancos da nossa igreja eles foram confeccionados na marcenaria do senhor Choso Tanaka, de Arapongas, com madeira de caviúna e pinho da nossa região. A igreja tem a torre em forma de lanterna, que oferece lugar aos 3 sinos de bronze que juntos pesam 2.500 quilos. Estes vieram da Alemanha e foram pessoalmente encomendados pelo Frei Graciano para a Igreja da Colônia Esperança. Antes da importação, eles foram apreciados por peritos alemães que os classificaram como uma obra-prima da arte de fundir sinos. O sino maior pesa 828 quilos, tem o som de Fá sustenido e mede 113 centímetros de diâmetro. O outro sino ele pesa 451 quilos e produz a nota Lá e tem diâmetro de 95 centímetros. O sino mais leve faz vibrar a nota Si,
pesa 330 quilos e tem 84 centímetros de diâmetro. O som deles, com o timbre, é uma pureza única e as vibrações fazem-se ouvir no seguinte tempo: do primeiro, 195 segundos, do segundo, 185 e do terceiro, 140 segundos, conforme testemunho dos peritos alemães que os examinaram. Os 3 sinos receberam os seguintes nomes: Sagrado Coração de Jesus, Santa Maria e São José. O som produzido por eles é do Te Deum. A inauguração e bênção da igreja foram realizadas no dia 31 de outubro de 1955, às 8 horas da manhã, pelo bispo Dom Geraldo de Proença Cigaldi. Após a bênção, Dom Geraldo celebrou a primeira Santa Missa na nova igreja e, à tarde, conferiu o sacramento da Crisma a 217 crianças moradoras da colônia. No dia da inauguração e bênção da igreja, os sinos não tinham ainda chegado da Alemanha. Eles chegaram dias depois. No dia 11 de dezembro de 1955, foi um domingo, o Frei Graciano fez a bênção dos sinos e eles foram alçados na torre. A badalação dos sinos aconteceu pela primeira vez na noite de Natal de 1955. Neste ano de 2020, nós estamos a celebrar os 85 anos da chegada das famílias dos colonizadores japoneses nestas terras. Esta celebração é causa de esperança e alegria para todos os que frequentam e estimam a história de fé desta comunidade. Não temos mais as condições e as magnitudes do passado, mas temos a mesma coragem, a mesma fé, a mesma determinação que nos faz resgatar e manter nossa história e fazer da nossa colônia um patrimônio de fé, amor e esperança. A coragem dos nossos pioneiros, homens e mulheres com convicção de fé, deixaram um precioso legado e uma história valiosa que enriquece o município de Arapongas e toda a Diocese de Apucarana. Atualmente, a Colônia Esperança é reconhecida pela enorme produção de abacate e de ovos. Há uma variedade própria de abacate que foi desenvolvida aqui na Colônia Esperança, que se chama Margarida, que compõe a maior parte dos nossos pomares, que todo ano produz uma média de 2.300 toneladas. Mais impressionantes são os números das granjas locais, que produzem em média 35 milhões de dúzias de ovos anualmente. Para alcançar o sucesso desses números, reconhecemos que nossos produtores enfrentam uma luta árdua. Nossa política e economia nacionais capengantes, todo o sistema produtivo brasileiro invocado na concentração de lucro nas mãos de poucos, trazem muitas injustiças para produtores e trabalhadores. Mas acreditamos e persistimos. Vamos seguir em frente. Apesar de tudo o que vivemos hoje no nosso país, temos muitos motivos para celebrar e nos confraternizarmos. E todos os anos celebramos realizando a festa do ovo e do abacate, que esse ano se realizaria já a 6ª edição, mas que infelizmente foi cancelada por causa da terrível pandemia do novo coronavírus. Não obstante os muitos desafios que enfrentamos, seguimos em frente. Fortalecidos por nossa altiva história, projetamos o futuro semeando a fé, o amor e a esperança. Afinal de contas, somos uma Colônia Esperança.